Olá, que bom te encontrar mais uma vez aqui no canal Minuto Missionário. Sou o Paulo Eduardo, feliz de mais uma vez chegar aqui podendo compartilhar com você da mensagem da Palavra de Deus. Espero que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Nós vamos juntos estudar mais uma porção aqui na carta que Paulo escreve aos Gálatas e eu convido você para me acompanhar. Muito bem, nós estamos aqui estudando onde Paulo está defendendo o seu apostolado. No nosso último estudo nós vimos Paulo trazendo algumas características dele antes da conversão, Paulo descrevendo quem ele era, não é? Para defender o seu apostolado, porque ele estava sendo questionado que o seu apostolado era tipo segunda categoria, porque ele não fazia parte daquele primeiro grupo dos apóstolos, enfim. E Paulo está apresentando quem ele era, toda a sua formação, para trazer então agora um Paulo convertido a partir do versículo 15. Depois de que ele fala de todo o seu passado, antes de encontrar-se com Cristo, Paulo passa a tratar do seu presente e contar como foi a sua conversão. Ele destaca a transformação que ele havia passado, não tinha sido causada pelos judeus, não tinha sido causada pela igreja, mas por um milagre especial operado pelo próprio Deus. Ele destaca alguns aspectos importantes de observar aqui. Ele diz no versículo 15, a primeira parte: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Ele destaca o plano e o propósito de Deus para a vida dele antes mesmo dele nascer, não é? Falando que ele havia sido escolhido por Deus dentro do seu propósito, do seu projeto, para usá-lo, não é? Para a honra e a glória do nome dele, não é? Lembrando que Jeremias disse, né? Antes que eu houvesse sido formado no ventre da minha mãe, o Senhor me consagrou a profeta. Isso lá em Jeremias 1 e 5. Enfim, Deus havia trabalhado na vida de Paulo. Eu leio isso aqui, eu fico pensando, que nós já estudamos anteriormente, todo aquele processo de formação de Paulo dentro do judaísmo, tanto na parte cultural, linguística, de conhecimentos teológicos, o Senhor trabalhando em meio a tudo aquilo para usá-lo agora na obra do Senhor. Deus tem os seus planos, os seus propósitos, que nós não entendemos, mas nós precisamos deixar-nos ser usados por Deus. Deus sabe de todas as coisas e Paulo está descrevendo isso aqui, não é? Deus separou Paulo não apenas para a salvação, mas para usar num propósito especial para ele, para levar a salvação aos gentios. Paulo diz: ele que me chamou pela sua graça, uma graça irresistível, uma graça que o Senhor derrama sobre nós, que nos traz aos pés dele, nos salva, nos transforma, nos redime, e o Senhor chama então. Deus faz um chamado para Paulo, tanto interno, não é, para recebê-lo como Senhor, como Salvador, quanto externo, para cumprir uma missão, uma obra que o Senhor tinha preparado para ele cumprir. Eu acho precioso a forma com que o Senhor chama Paulo para cumprir a missão. E Paulo diz que não se considerava digno de receber, não se considerava digno para realizar esta obra, não é? Paulo diz que não merecia misericórdia, mas a misericórdia do Senhor o alcançou. Diz o versículo 15 e 16: aprove revelar seu Filho a mim. Deus revelou Jesus a Paulo. E essa revelação foi muito mais profunda do que nós podemos imaginar, não é? Não foi só uma revelação intelectual, mas num nível experimental profundo que o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, né? Uma história que eu tenho certeza que você conhece, aquele encontro que mudou completamente a vida de Paulo, o encontro com o Cristo ressurreto, aquele Cristo a quem ele estava perseguindo, apareceu para ele e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquilo ali mudou completamente a vida, a trajetória do apóstolo Paulo. Ele que agora antes era um perseguidor, passou a ser um perseguido. Aquele que combatia a igreja se torna então um dos grandes pilares da igreja. Paulo perseguia a Cristo porque achava que ele era um impostor. Achava que Cristo era um impostor
por isso perseguia, mas os seus olhos foram abertos e agora ele não via Jesus mais como um charlatão, mas via Jesus como o Messias dos judeus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E assim Paulo passa agora a anunciar essa mensagem da palavra de Deus. Como é bom ver essa transformação na vida do apóstolo Paulo. E ele agora é comissionado para a missão. Versículo 16 diz: para que eu pregasse entre os gentios, diz o versículo 16. O propósito da manifestação do Filho de Deus, Senhor Jesus, para Paulo, é para comissioná-lo a fazer conhecido Jesus, não só para os judeus, mas também para os gentios. E ele se denominava, não é? Como pregador, aquele que anunciava para os gentios. Eu estava olhando tantas referências, né? A palavra de Deus, Atos 13, 47, 15, 12, 18 e 6, 22 e 21, 26 e 17, 28 e 28, todas as referências em Atos, falando de anunciar o evangelho aos gentios. Romanos 11, 13 fala isso. Aqui em próprio Gálatas 2 e 2, Paulo fala sobre isso. Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, enfim. Tantas referências, Paulo se colocando como aquele missionário pregador aos gentios, aqueles que não faziam parte dos judeus. Os mesmos gentios que eram considerados indignos do amor de Deus pelos fariseus, o próprio grupo que Paulo pertencia, agora ele ia anunciar a mensagem do amor de Deus, da salvação a essas pessoas. Paulo recebe não só a revelação de Jesus Cristo, mas a comissão de pregar para os gentios. E não era apenas uma doutrina, mas era uma pessoa, era o Senhor, era o Salvador. Ele foi chamado para proclamar a Cristo Jesus. Paulo, de um oponente fanático do Evangelho, Deus transforma em pregador do Evangelho. Aquele que antes se opunha ferrenhamente, agora ele vai fazer de vontade, de desejo, de obediência ao Senhor, ele vai levar esta mensagem do Evangelho. Que transformação na vida de Saulo para Paulo, não é? E é isso que ele está apresentando aqui para aquela igreja, contando um pouco de quem ele era e como ele estava agora. Essa experiência de conversão é maravilhosa, não é? E eu creio que você tem essa experiência, não é? Se você que me acompanha aí já tem Cristo como seu Salvador, você sabe o que é isso. Antes do encontro com Cristo e o que nós somos hoje. Aquilo que nós julgávamos sem valor, hoje nós vemos o quanto é importante. E aquilo que às vezes a gente julgava importante, nós vemos que não tem nenhum valor. Os nossos olhos são abertos pela fé. Se você não tem ainda Cristo como seu Senhor e Salvador, aproveita hoje, se entrega a Ele, viva essa experiência de uma nova vida ao lado de Cristo Jesus, sendo instrumento nas mãos dEle para a glória dEle. Que Deus te abençoe. Espero você no nosso próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.